Às vezes as pessoas querem expressar alguma situação, um contexto, e na sua predisposição em poder falar e tagaleirar mesmo, tagaleirar porque não são objetivos e não apresentam opções, mas querem se colocar, às vezes se mostrar, sei lá. Cada um tem o direito de fazer o que bem quiser, desde que faça com um objetivo claro e transparente. E não tentando desmerecer ações voluntárias de pessoas que se colocam à disposição do outro. Ninguém é obrigado a estar, mas uma vez que se coloca, o faça. E utilize das ferramentas que tem. Né? Agora, desdenhar, tentando justificar a própria inércia, uma situação que eu critico, debato qualquer situação, desde que eu também apresente soluções. E apresente ali na mesma altura, no mesmo momento, a gente pode seguir em frente na questão do debate. Agora, pessoas que não constroem nada, vivem às margens, à sombra, nos corredores, marqueteiros, né? Nas falácias, e não apresenta nada de construtivo para com o próximo, a não ser o interesse próprio. É complicado isso, né? Mas aí a gente está ouvindo, então, algumas pessoas, alguns grupos que se manifestam desdenhando as iniciativas alheias. E para essas pessoas, quero dizer uma seguinte situação. Há tempo para ouvir e há momentos para falar. A gente ouve aí muitas coisas, né? Então agora é um momento em que a gente se pronuncia depois de alguns meses aí ouvindo muita balela. Projetos. Razão para continuar tentando e valorizar as tentativas que cometemos todos os dias em nossas vidas para atender às necessidades dos mais necessitados. Esses que aí vos falam, ou esses que por aí ladram, apresente as suas iniciativas para com o próximo de fato. Que sejam tentativas. E quantos não tentaram nessa vida toda, nessa história da humanidade, alguma situação? E muitos foram para outras situações, outros concluíram e outros não. Mas quantos, né? Tentaram. Enquanto isso, aqueles que se acham sublimes aí, os inteligentes, diferenciados, sábios, têm a boca cheia de veneno, repleto de ilicitudes em suas pretensiosas aveludadas palavras. Defende a única intenção, a autopromoção pelo silêncio de outros, enquanto ladram a própria existência. Tentando fazer projetos é aprender. A gente tenta e tenta de novo e vai tentar e vai continuar tentando, porque é assim que nós fazemos. Quantas ações e atitudes políticas de pessoas aí que têm condições de recurso público tentam fazer e não conseguem. Agora imagine uma iniciativa privada onde as pessoas se colocam voluntárias para com o outro sem receber um centavo. E olha aí, está registrado na história. Mesmo que ficam desdenhando sugestões, né? Que aí cada um responde por si. Eu acredito que quem fala comete, né? Fica aí desdenhando a vida do outro. A iniciativa, a história fala que quem provoca é quem tem dentro de si aquilo de ruim. Então, tentando fazer projetos, a gente aprende, todos aprendem. Toda tentativa já é um aprendizado. Ao sermos capazes de identificar algo como eu tentei, seja um projeto ou não, seja nosso projeto, seja seu projeto ou não, a percepção se transforma e quando a percepção se transforma, ampliamos nosso terreno de conhecimento e podemos assim compartilhar conhecimento. Conhecimento bons. Aquilo que você tem de ruim, não compartilha. A tua fofoca, não compartilha. Né? Mas compartilha aquilo que é bom para com todos, com o coletivo. Entenda que é singular, é o que é para você, é o que você vive. E o que é plural, o que é coletivo, é algo muito diferente, é muito maior que tudo isso. Ainda assim, se vamos
de fato, implementar as consequências daquilo que aprendemos, ao tentar fazer a diferença ou não, vamos insistir na atitude da inércia, fazendo com que as mentes medíocres façam exatamente nada? Cabe a nós decidir o tipo de pessoa que seremos. Então, eu critico, mas não faço. Então, logo eu critico e construo, dou opções. Essa é a escolha, né? Não ficar se escondendo aí. É um tapa na cara. Um tapa na cara é um ponto, né? Da tentativa. Aqui estou dizendo tapa na cara da tentativa. A gente leva tantos tapas na cara em todas as tentativas que nós fazemos, né? Mas não deixamos de fazer. Faz perceber de maneira mais rica a realidade, né? Quando a gente tenta e não consegue, tenta de novo. A real tem uma força desmedida e incomparável. Nada se assemelha ao poder que emerge da confrontação apreciativa da realidade, de enxergarmos o que é. E isso significa sempre dizer o que está sendo. Quando tentamos fazer um projeto, é a sua mente ou as concepções antigas dela, dando de cara com o real. Fazer construir, mudar. Isso é fazer, isso a gente chama de projeto. Projetinho, projetão, aquelas coisas que, né, ficam desdenhando aí. Mas fundamental é ser diferente das línguas que promovem as mazelas. Quem faz não tem tempo, né? De ficar aí promovendo mazelas, ignorância, tentando ser sociável, coisa que não é, a arrogância, tentando ser humilde. Aquele que abdica de si para com o próximo tem valor inigualável. Todo ponto de vista é apenas uma vista de um ponto, né? O que se considera projeto só é visto assim segundo determinado ponto de vista. Não nos esquecemos nunca que a realidade é sempre vista por alguém. Ingredientes culturais e históricos. Talvez isso nos faça perceber que nenhum erro é total e nenhuma verdade é absoluta. Então, às vezes, o que o projeto para você não deu certo, entenda que todos os projetos estão um coligado ao outro. Então ficarei na inércia de uma paciência que me esgota a todo momento, em que eu agrido o marido, que eu agrido os filhos, que eu agrido a sogra, parentes e outros e mais, e começo a agredir os companheiros. Então, para que isso não aconteça, vamos criar projetos, vamos nos ocupar nos tempos. Então todos os projetos estão ligados em algum momento, em alguma situação. E há beleza no erro. Provavelmente você já deparou com alguém falando sobre a técnica Kinsun, uma parte da cerâmica que é utilizada no ouro para reparar vasos quebrados. O ceramista sul-coreano ele adapta a técnica e diz a respeito disso. Para mim, um pedaço de cerâmica quebrado encontra outro pedaço e eles começam a confiar um no outro. As achaduras entre eles representam as feridas. O trabalho é uma metáfora, tá? Da luta da vida, que faz das pessoas mais maduras e belas quando superam suas dores. Ora, qual projeto que você tentou fazer para amenizar essa situação que está agonizando tantas famílias nesse barco da espera? Um barco que naufraga a todo momento, que joga latinha com água para fora e coloca, e o outro que vem remar e o outro que não rema. Qual? Qual que você amenizou um pouco? A não ser ficar disseminando o mal, a intriga, e está hoje aonde se encontra tudo isso. Conceitualmente, essa forma de arte aproxima o significado. Uma visão do mundo de origem japonesa afirma: nada dura, nada é completo, nada é perfeito. Em seu ótimo artigo, Jamie finaliza citando uma passagem do escritor e músico canadense Leonard Cohen. Existe uma rachadura em tudo, e é assim que a luz consegue entrar. Reflita a respeito disso antes de ladrar a blasfêmias que sai dessa boca, né? Sábia, né? Essa mente sábia que tu tem para falar da vida alheia.
Tente construir alguma coisa positiva, tentando fazer um projeto. Projetinho, projetão, sei lá. Tenta. Tente todos os seus projetos. Um será a luz que despertará em cada ser humano o sonho adormecido, cara. Pensa nisso. Errar é humano, na linha que diz a definição. Cometer um erro é a maneira mais fácil e ao mesmo tempo mais contundente de chamar a atenção para a nossa impermanência, incompletude, imperfeição. Isso é um lembrete de humanidade pulsante, nossa sede de acertar logo após errar, porque as pessoas também acertam muito. Tá aí, tem muita coisa. Hoje você vive sobre algumas situações, alguns acessórios que foi em cima de muitos erros e muitos projetos. E um deles, você é agraciado. Esse é um reflexo do nosso ego, né? Mas é, simultaneamente, nosso desejo de servir a sociedade, de construir para o bom funcionamento do universo. Que tenhamos presença de espírito para que a ânsia de querer acertar não condenarmos as tentativas, porque é ele que nos lembra imediatamente o quão humanos nós somos. E sendo humanos inconclusos por excelência, que saibamos nos ajuntar em outras pessoas para nos completar e que tenhamos bom humor para aceitar a existência impossível de ser corroída do erro em nossas vidas. Nenhum projeto é impossível. Mas qual projeto você tentou? Qual projeto você tenta? É isso, essa a diferença. Esse seu fascínio para desdenhar o posicionamento do outro. Reflita sobre isso, sobre a grandeza do seu espírito. O quão pequeno você está diante de toda essa situação que está acontecendo. O quão gigante você é diante de toda uma massa que agoniza, triste, passando fome. E você pisoteia, desdenha, faz sarrinho, faz piadinha. Na zona da emergência, é óbvio que um projeto é sempre a percepção de uma tentativa que inaugura a possibilidade de acertar. Uma tentativa não é um fracasso. Como um saco de ouro. De fazer um projeto, significativamente fica fácil. Você, com um saco de ouro, fazer qualquer projeto é fácil. Tente fazer para um povo, sem recurso. Tente, qualquer que seja a sua iniciativa, tente. Você vai ver como é maravilhoso. Só a dedicação que você ter de tentar fazer, de você abdicar do seu tempo precioso, onde você corre atrás dos seus recursos, do seu dinheiro, né, dos seus melhoramentos acadêmicos, profissional, de leitura. Tenta se abdicar de tudo isso para com o outro. Mas se que seja um projeto repleto de honestidade, que identifica a humildade de dizer, eu tentei. Ou a criticidade para afirmar, eu lutei. A justa luta para tentar fazer para todos. Fazer algo nos dá a chance e a oportunidade de um momento ótimo para implementar mudanças. É justo dizer que esta na palavra sagrada. É justo dizer que está na palavra sagrada. Olha que lindo isso. Está na palavra sagrada. A qual move a sua fé, seja qual religião você tem. É justo dizer, mas ao mesmo tempo não tem valor nenhum da boca que exala e não faz. Colocar teu conhecimento a serviço do próximo é maravilhoso, é um milagre, é uma dádiva. Cadê? É como se o tempo e o espaço, após tanta dedicação, se abrisse a um novo domínio de possíveis. Este é o novo tempo, uma nova zona de emergência que atua como geyser, retirando as forças da água de dentro da terra, te levando a lugares fantásticos. Tente fazer, tenta ser diferente.
ficar agredindo as iniciativas alheias de graça. Todo voluntário não recebe. Ele dá, ele ama, ele faz de graça. Olha que gostoso isso, cara. Yin e Yang, erro e acerto, travam entre si uma relação dialética. Então buscar o erro, bater, ser pertinente à mesma tecla, mas não tem a iniciativa de fazer absolutamente nada. Volto a dizer, errar é humano. Ao considerarmos algo como errado, estamos fazendo isso sempre a partir de um referencial que nos parece certo. Compreender, tentamos fazer, é nos ajudar, é ter clareza que nos soa o correto. É isso. Em momentos de confusão, por si só já é uma grande coisa. Por outro lado, se percebemos o referencial de acerto dentro da gente está mudando, modificando, também entendemos que tentando fazer algo, tentando acertar situações, é um convite para a vida, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Se pararmos de tentar, perdemos o referencial. Seja mesmo sobre essas macaquices daqueles snobs cuja alma ainda não evoluiu, sofrendo muito com a inveja, a ambição desnuda. Porque talvez estudasse e tenha um diploma na sua parede, mas não conseguiu ainda alcançar o diploma da vida. E talvez o analfabeto que você classifica seja mais no conceito de entendimento da vida, que a tua carteira, a tua classe, o teu caderno não anotou, o teu livro não te ensinou. Mesmo assim, não dê ouvidos aos venenosos, esses seres da pior que câncer, sabe? Aquele câncer rastejante que vive para dissipar a paz e a esperança. Esses seres deformados das qualidades só pensam em si, ficam apontando as mãos, os dedos todos entranhados da lama, que constrói o quê? Entre eles, a soberania, a soberba, somos diferentes dos outros, constrói absolutamente nada para o coletivo, a não ser para si mesmo. Perder-se faz parte dessa viagem. Nós estamos nessa viagem da vida que a gente se perde em alguns momentos, mas encontra outras pessoas para nos trazer de volta. Significa o desvio do trajeto. Isto, realidades que correspondem à expectativa que alimentamos na verdade. Isso pode ser muito interessante, provavelmente você já se perdeu em alguma viagem. Existe uma boa chance de que isso tenha feito você descobrir paisagens inesperadas, vivas, desviar das suas atividades costumeiras para ser um viajante nessa luta, nessa causa de verdade, onde diz que está misturado, mas é óleo e água. Você nunca vai se misturar. Você nunca entende o que é o seio dessa luta que anseia uma família que passa fome, que come farinha de mandioca com açúcar, que está lá silenciosa no seu barraco, passando fome, pensando que pode comer, nem que seja cru, alguma coisa no dia seguinte, mas está lá, projetinhos, desumanizando as tentativas, falácias. Há quem vê grandes possibilidades em um buraco. Quer seja aquele buraco retangular que lá desdenham um projeto que poderia ser. Não entendeu um ponto de vista que aquele buraco já é um projeto de sucesso. Passar o projeto para você no chão é fácil. Tente fazê-lo, tente abri-lo. Quando tentamos as inspirações repetidas vezes, a quanto detectamos de pessoas com frequência, isso pode nos fazer perceber padrões, um padrão que costuma carregar uma mensagem importante, nem sempre ouvida.
Tem gente aí pedindo atenção, olhe para mim. Eu não tenho condições de responder às suas cobranças, olhem para mim. Tenho as minhas necessidades. E você usa a necessidade daquele que tem para justificar a realização do seu sonho. São leituras distantes. E aí, em silêncio, a gente vai vendo isso corroendo as esperanças das pessoas. Quando você deixa pessoas derraparem sobre teus sonhos, os resultados são negativos e você colhe. Não é preciso ninguém interferir. Você mesmo está fazendo as famílias derraparem em seus sonhos. E a um, elas vão desistindo da caminhada. Para poder ficar moldado naquele seu objetivo. E quando você acordar, foram-se as tetas, foram-se a vaca, foram-se a máquina e foram-se o sucesso de um projeto tão bacana. Detectar um erro, superar faz parte. Nós, pessoas mais resilientes, resiliência uma palavra que infelizmente foi entorpecida pelos manuais de administração e livros de autoajuda. Continua sendo uma capacidade muito importante. Até mesmo Manuel de Barros, poeta pantaneiro, que escrevia sobre o inútil, o chão e as irrelevâncias, acordava cedo todos os dias para superar o erro, que seria não escrever poesia. Manuel era resiliente, justamente porque agia conforme seu coração mandava. Era um funcionário dedicado, mas também era seu próprio chefe. O coração da gente às vezes nos diz para admitirmos o erro, o que significaria, primeiro, condição de sua superação. Mas a parte mais elevada da mente é muito elevada, não rara. Insiste em desobedecê-lo, estar onde te abraçam, sair de onde te assistem. Quem perde, quem ganha. Aprendi que ao sairmos de algum lugar, saímos acolhidos em outros. Saímos de algum lugar e somos realmente abraçados e acolhidos em outros. Tantos e não perdemos quando evoluímos. Na verdade, quem age é o divino, te enviando a lugares onde a tua presença transformadora é essencial. Então você entende que todas as tentativas, todos os teus projetos acertaram seus objetivos. É questão apenas de um ponto de vista. Eu tentei o tempo todo, mesmo quando os algozes faziam chacotas. Projetos, projetos, projetos. Um gesto de humildade, ser vulnerável, é talvez uma das atitudes que nos conecta de forma mais profunda a outras pessoas. Como diz a frase, amar o teu próximo a ti mesmo. É como se ali o outro conseguisse apalpar nossa humanidade, de tão concreta que ela se faz naquele momento. Mudanças muito positivas podem decorrer daí, das suas, das nossas, das vossas tentativas. Porque senão, quantos ficarão assistindo, esperando uma tentativa de alguém? E aí então vem aquele vasto silêncio que corrói, corrompe. E aí então você ouve o barulho do estômago, a fome. O tempo todo estivemos permanente ali, permanecemos de alguma forma em um lugar bem e promovendo a superação do medo de ir contra os egos de tantos que ficam bravos pelas iniciativas alheias. Mas são iniciativas que contagiam a todos. Além disso, ao dizer com todas as letras que construímos tantos projetos, tentamos, outras pessoas ficam sabendo
E se ficam sabendo, ganham possibilidade de nos ajudar. E também é notório identificar a verdadeira face daquele espírito egoísta que, rosnando as sombras, ficam torcendo para o insucesso. Pô, mas que retrocesso é esse nesse espírito imaturo? De tudo que é e pode fomentar o coletivo, é positivo, estende a mão, é essencial que todos estendam a mão para a superação desse tempo ocioso que é o aguardar, o esperar, que lá vai suas casas de 2 décadas. E quantas décadas serão ainda para frente? Porque a esperança é todo dia, amanhã, amanhã, mas a história registra décadas e décadas. Mas a fé inabalável vai estar ali. É amanhã. Alguns aí são verdadeiros videntes, né? Eu vi, eu sei, porque não lhe falta arroz na panela. Vai lá falar para aquele que falta que amanhã o arroz chega, e amanhã não chega, no outro chega. Quantos dias vai aguentar sem se alimentar? É fácil fazer uma leitura de uma luz que não existe. E todos os projetos se encaixam. Quem não tem um projeto coletivo para sonhar, não tem nada. E tranquilamente, com a consciência tranquila, com paz, eu posso dizer, eu tentei. É possível gerar experimentos que favoreçam o aparecimento de acertos, mas é preciso tentar. Algumas coisas vão dar certo, outras não, mas o resultado de todas vai trazer um resultado de acerto positivo. Tentando rápido, barato, com pouca gente envolvida, nos faz economizar tempo, dinheiro e frustrações. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo de espera e, a partir deles, gerar movimento corajoso de transformação. Projetos são transformadores. Todos estão ligados uns aos outros. E muitos desses projetos é que você pode apresentar para umas autoridades, alguns escalões. O que você tem feito lá? São registros de possibilidades, prospecção, projetos que foram apresentados em várias defesas. Está registrado lá na história em vários momentos. Então não desdenhe quem está ausente, porque há tempo de ouvir, tempo de falar. Não tenho tempo para perder com a escória. Um abraço.